Quero que você me ouça com muita atenção, porque o que estou prestes a revelar não é algo que você encontrará em livros motivacionais superficiais ou em frases prontas espalhadas pela internet. Existe uma camada mais profunda em tudo isso, algo que poucas pessoas ousam confrontar. E é precisamente esse mistério, essa força invisível operando no silêncio da sua mente, que determina se você manifesta ou permanece preso no mesmo ciclo. Muitas pessoas acreditam que basta repetir frases bonitas, sorrir para o espelho e tentar manter pensamentos positivos o dia inteiro. Mas você já se perguntou por quê? Mesmo tentando pensar positivamente, sua vida parece não sair do lugar. Por que o dinheiro continua escorrendo pelos seus dedos? Por que você sente que está correndo e ainda assim não conquista nada realmente concreto? O problema está realmente na vida em si ou é algo muito mais profundo dentro de você? Aprendi isso da maneira mais difícil. Antes de alcançar qualquer forma de prosperidade, eu era a personificação viva da confusão. Tive dezenas de empregos e nenhum deles me levava a lugar nenhum. Trabalhei em fábricas, postos de gasolina, engraxando máquinas, trocando pneus e ia para casa todo dia com aquela sensação avassaladora de que nada nunca mudava. Você já sentiu isso? Aquela mistura de frustração e medo quando parece que o mundo inteiro está avançando, menos você. Aquela voz interna que diz que talvez você não seja tão capaz assim, afinal. E há algo ainda pior, o medo constante de não ter dinheiro, o medo da escassez, o medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, o medo de não ser bom o suficiente. Isso destrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de nascer. E é precisamente esse medo que as pessoas tentam esconder atrás de pensamentos positivos superficiais. Mas vou te dizer uma coisa. Você não muda sua vida apenas tentando apagar o medo com frases bonitas. Você muda sua vida quando entende a raiz do medo, quando compreende o que está realmente criando sua realidade interna. Lembro-me perfeitamente do dia em que descobri isso. Eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto. Minha vida parecia um beco sem saída, sem alternativas. E para ser honesto, eu não tinha nenhuma perspectiva para o futuro, absolutamente nenhuma. A única coisa que eu tinha era uma sensação inquietante, como se a vida estivesse passando e eu estivesse apenas assistindo. Até que um homem colocou um livro em minhas mãos e disse que havia algo nele que eu precisava ver. Eu não tinha ideia de que aquele simples gesto mudaria tudo. Mas veja, a transformação não veio apenas porque eu li um livro. Não foi mágica, não foi pensamento positivo. Foi porque percebi uma verdade brutal. Meus pensamentos não estavam alinhados com minha autoimagem. Eu tentava me convencer de que poderia prosperar, mas no fundo eu não acreditava. Como você pode manifestar algo que você, internamente, nem sequer considera possível? E essa é a mensagem central deste vídeo. Pensamentos dispersos não têm poder. O que tem poder é a imagem que você mantém de si mesmo. É isso que molda sua vibração. É isso que determina o que você atrai. Pensamento positivo. Sem mudança interna, é como plantar sementes em solo seco. Nada cresce. E aqui está uma frase que tive que engolir a seco. Você nunca atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Reflita sobre isso. Quantas vezes você quis algo desesperadamente, mas no fundo sentiu que não merecia? Quantas vezes você sonhou grande, mas se auto-sabotou antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades passaram por você e você não as viu porque estava olhando a vida através da lente da escassez? E para te mostrar o quão real isso é, deixe-me contar sobre uma situação que mudou completamente a forma como eu entendia esse processo. Isso aconteceu depois que deixei o Corpo de Bombeiros. Abri minha primeira empresa sem experiência, sem formação, sem nada que as pessoas chamassem de preparação. E para ser honesto, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Mas algo aconteceu lá. Algo que me impactou profundamente. Vi aquela empresa crescer de uma forma que nunca teria imaginado. E quando isso aconteceu, percebi uma verdade que nunca esqueci. A mudança não veio porque eu estava pensando positivamente. A mudança veio porque eu finalmente mudei a forma como me via. E isso
estatisticamente falando, é algo que a ciência vem comprovando há décadas. Pesquisas em psicologia econômica mostram que mais de 80% das pessoas carregam crenças negativas sobre dinheiro desde a infância. E essas crenças geram comportamentos automáticos, autossabotagem, medo e bloqueios emocionais. Dinheiro não é apenas matemático, é emocional, é psicológico, é energético. E se você se sente preso, há uma grande chance de que o problema não esteja no mundo exterior, mas sim na imagem interna que você criou de si mesmo ao longo da sua vida. Quero que você pense sobre isso enquanto processa esta primeira parte. E lembre-se, nada muda até que você mude o que está acontecendo dentro de você. Quando finalmente entendi que minha vida não estava mudando, porque eu estava apenas tentando pensar diferente, e não sendo diferente, percebi um princípio fundamental da manifestação que quase ninguém realmente pratica. Você não manifesta o que quer. Você manifesta o que está emocionalmente preparado para sustentar. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você quis um salário maior, uma oportunidade melhor, um relacionamento mais saudável, mas ao mesmo tempo carregava uma voz interna que dizia: isso não é para mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não me encaixo no perfil. Não tenho talento. As coisas nunca vêm fácil para mim. Essa contradição interna é a verdadeira razão pela qual muitos passam anos tentando manifestar algo sem resultados. Não é falta de esforço. Não é azar. Não é destino. É conflito interno. É vibração desalinhada. E aqui está um ponto que a maioria das pessoas evita confrontar. Seu mundo externo é uma projeção fiel de sua estrutura emocional subjacente. Se você vive cheio de dúvidas, escassez, insegurança e medo, sua realidade sempre refletirá isso. E veja que interessante, a ciência moderna vem mostrando consistentemente algo que confirma isso de forma impressionante. E antes de continuar, preciso te pedir algo muito importante. Se até agora você entendeu o quão poderoso isso é, por favor clique em gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda imensamente a manter este trabalho vivo, garante que este conteúdo chegue a mais pessoas e permite que conversas como esta continuem acontecendo. Este simples gesto faz uma diferença gigantesca para o crescimento do canal e, claro, para que mensagens como esta continuem transformando vidas. Pesquisas em psicologia comportamental revelam que mais de 90% das decisões humanas são tomadas automaticamente, impulsionadas por padrões antigos e emoções enraizadas. Em outras palavras, não importa o que você pensa conscientemente, seu corpo, suas emoções e seus hábitos estão no controle. Agora me diga, como você pode, de alguma forma, criar uma nova vida se ainda está preso aos padrões de uma antiga? É por isso que digo que simplesmente pensar positivo não funciona. Você precisa alinhar pensamento, emoção, identidade e ação. Quando esses 4 elementos se alinham, o universo responde, todas as vezes. E você deve estar pensando, mas como eu faço isso na prática? É aqui que a transformação começa, e ela começa com algo simples: a percepção. Perceber como você reage ao dinheiro. Perceber como você fala sobre si mesmo. Perceber como você desiste prematuramente. Perceber como você tem medo de dar mais um passo porque acredita que vai falhar. Quer um exemplo? Pense em quantas vezes você teve uma ideia brilhante, algo que poderia realmente mudar sua vida. Um curso, um projeto, um negócio, até mesmo uma conversa importante. E você paralisou. Você não tomou a decisão. Você pensou demais e você adiou para mais tarde. E esse mais tarde nunca chegou. Isso acontece com milhares de pessoas todos os dias. E não é preguiça, é medo disfarçado de lógica. E para deixar ainda mais claro como essa falta de alinhamento devasta carreiras inteiras, vou te dar um exemplo poderoso. Uma figura pública extremamente conhecida, Mike Tyson, teve sua vida completamente descarrilada quando sua identidade interna não conseguiu sustentar o sucesso financeiro e emocional que ele alcançou. Ele tinha fama, tinha dinheiro, tinha oportunidades,
mas uma autoimagem despedaçada e padrões emocionais não tratados fizeram tudo desmoronar. E é exatamente isso que acontece quando alguém tenta construir uma vida magnífica sem antes construir uma mente magnífica. E aqui está uma frase que quero que ecoe dentro de você. Nada muda lá fora até que mude aqui dentro. Agora, deixe-me levá-lo a um momento muito pessoal da minha jornada. Houve uma fase, logo depois que comecei a ganhar mais dinheiro com minha primeira empresa, em que me vi completamente perdido. Eu estava ganhando mais do que jamais imaginara. Mas emocionalmente, ainda era aquele jovem assustado, sem rumo e com baixa autoestima. E embora estivesse ganhando muito mais do que estava acostumado, fiz algo que muitas pessoas fazem quando não acreditam em si mesmas. Comecei a desperdiçar, não o dinheiro em si, mas oportunidades. Eu estava me auto-sabotando sem nem perceber. E isso me mostrou uma verdade dura. Não há quantidade de riqueza que possa preencher um vazio interno. Você precisa se transformar primeiro. E é isso que quero que você comece a praticar a partir de hoje. Observe sua vibração antes de tentar mudar sua realidade. E aqui está um desafio. Somente se você sentir que este é o momento certo para você. Durante os próximos 7 dias, toda vez que surgir um pensamento automático de medo, escassez ou insegurança sobre dinheiro ou suas capacidades, pause por 5 segundos, respire e pergunte a si mesmo: isso vem do meu futuro ou do meu passado? Este simples exercício começa a quebrar padrões profundamente enraizados. Quando você entende que sua vida muda, quando sua autoimagem muda, você finalmente começa a ver algo que sempre esteve bem na sua frente, mas que sua antiga forma de pensar não conseguia perceber. Você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra a versão de si mesmo que foi moldada por anos de crenças limitantes. E isso explica por que tantas pessoas vivem presas em um ciclo de frustração. Elas repetem frases positivas, tentam se motivar, fazem planos, mas continuam a sentir aquele aperto interno, aquela sensação de que algo está errado, que nunca chegam lá. E você sabe por quê? Porque o corpo delas está acostumado a vibrar no medo, na dúvida, na escassez e na resistência. Você já notou que quando tenta mudar de verdade sua vida, tudo parece ficar mais difícil? Como se o mundo estivesse testando você. Mas não é o mundo, é você. É a sua mente tentando puxar você de volta para o que é familiar, mesmo quando o familiar é ruim. E há um padrão estatístico impressionante que confirma isso. Estudos mostram que mais de 80% das pessoas sentem ansiedade quando começam a dar passos em direção à prosperidade. Isso acontece porque, para a maioria, ganhar mais, crescer mais ou brilhar mais não é só novo, é desconhecido. E tudo o que é desconhecido ativa o sistema de defesa interno. Portanto, toda verdadeira mudança começa quando você aprende a sustentar emocionalmente o que deseja alcançar. Agora, deixe-me mostrar como isso funciona na prática, no seu dia a dia. Imagine que você está tentando melhorar suas finanças. A primeira coisa que geralmente acontece é uma voz interna dizendo: você não vai conseguir, você sempre se deu mal com dinheiro, você nunca foi organizado, você não nasceu para isso. E essa é a grande armadilha. Você tenta criar uma nova realidade usando a voz do seu eu antigo. E é por isso que tantas pessoas começam um projeto, um curso, um negócio, um plano financeiro e param no meio do caminho. Não é falta de disciplina, é falta de uma identidade alinhada. Agora quero trazer um exemplo poderoso, mas extremamente real disso. Britney Spears, uma das artistas mais bem-sucedidas de sua geração, vivenciou na própria pele o que acontece quando a identidade emocional não sustenta o sucesso material. Ela tinha fama mundial, tinha dinheiro, tinha um alcance incrível, mas carregava uma autoimagem corroída. E quando sua identidade interna ruiu, toda a estrutura externa desmoronou junto. Isso não acontece apenas com celebridades. Acontece com qualquer pessoa que tenta construir algo grande sem primeiro construir a si mesma.
E aqui está uma verdade poderosa. Quando sua identidade interna cresce, sua realidade externa não tem outra opção a não ser seguir o mesmo caminho. Eu quero que você entenda como isso funciona no contexto atual, na sua vida. Pense em algo que a maioria das pessoas experimenta hoje. O medo de tentar algo novo, porque a comparação com os outros paralisa. O medo de investir em si mesmo, porque parece arriscado demais. O medo de se expor porque você acha que as pessoas vão julgar. O medo de sonhar grande, porque você teme cair de cara no chão. Todos esses medos têm uma única origem, a imagem que você tem de si. E é precisamente aí que a prática diária entra em jogo. Você quer mudar sua vida? Então, você precisa começar a mudar a conversa que você tem consigo mesmo. Isso é fundamental. Não é sobre pensar positivo, é sobre reconstruir a forma como você se vê. Agora preste muita atenção nisso. Toda vez que você age como sua versão antiga, você reforça a sua vida antiga. Toda vez que você age como sua nova versão, mesmo que ainda não se sinta pronto, você instala um novo padrão. E aqui está um exercício poderoso para você colocar em prática. Durante os próximos 5 dias, toda vez que algo lhe causar medo, seja fazer uma ligação, enviar um currículo, começar um projeto, tomar uma decisão financeira, pergunte a si mesmo: como o meu eu do futuro lidaria com isso? E haja como ele. Esse simples gesto é um pivô emocional. Ele começa a treinar o seu corpo para uma nova vibração. E lembre-se de algo que eu sempre repito: você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para ficar pronto. À medida que avançamos para esta parte final, quero que você se permita sentir algo que talvez não tenha sentido há muito tempo. A consciência de que você não está preso, que sua vida não está predeterminada, que seu futuro não está gravado em pedra. O que está escrito, e profundamente, é apenas o seu condicionamento emocional. E isso pode ser reprogramado. Agora, quero mostrar como tudo o que discutimos até agora se conecta em um princípio simples, mas transformador. A verdadeira manifestação é a combinação de intenção clara, identidade alinhada e ação consistente. Sem essa tríade, nada dura. Com ela, nada pode parar você. E talvez você esteja vivendo exatamente o oposto disso. Talvez você se sinta constantemente sabotado pelas circunstâncias. Talvez você deseje mais oportunidades, mas sempre se contenta com menos. Talvez você queira prosperar, mas quando o dinheiro chega, ele escorrega rapidamente, como se houvesse um limite invisível controlando sua vida. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Você já notou que quando começa a melhorar financeiramente, um evento inesperado surge de repente e consome tudo? Ou quando começa a se sentir confiante, algo acontece e você começa a duvidar de si mesmo de novo? Ou quando decide que vai mudar sua vida, algum problema aparece e te puxa para trás? Isso não é coincidência, isso é autossabotagem emocional alinhada com uma identidade que ainda não foi transformada. E eu digo isso porque por anos observei esse padrão se repetindo em milhares de pessoas. E a ciência confirma esse comportamento. Pesquisadores explicam que humanos tendem a se ajustar emocionalmente à sua zona de conforto, mesmo que essa zona esteja cheia de sofrimento. É o que chamam de homeostase emocional. O corpo tenta manter você em um estado emocional familiar, mesmo que esse estado esteja destruindo você. E é precisamente por isso que a maioria das pessoas desiste antes de ver resultados. Não porque é difícil demais, mas porque é novo demais. Agora quero que você entenda algo muito importante sobre manifestação. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você pode sustentar energeticamente. Se você deseja prosperar, mas vibra a escassez. Se você deseja amor, mas vibra a carência. Se você deseja crescer, mas vibra medo. Você não manifesta o desejo. Você manifesta a vibração. Portanto, para manifestar algo maior, você deve primeiro se tornar alguém maior. E nada explica isso melhor do que exemplos do mundo real. Pense em Jim Carrey.
Ele fala abertamente sobre como escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares, totalmente por extenso, muito antes de alcançar reconhecimento. Mas aqui está o ponto crucial. Não foi o cheque que o transformou. Foi o alinhamento entre quem ele decidiu ser e como ele começou a se comportar todos os dias. Ele sustentou emocionalmente aquele futuro em sua mente antes que ele chegasse. E quando emoções e ações se alinharam, a manifestação aconteceu. Agora, deixe-me trazer isso mais perto de você, para a sua vida, bem no momento em que você está agora. Porque talvez você tenha passado anos esperando por algo mudar, mas a mudança nunca veio. Talvez você tenha sonhado grande, mas agido pouco. Talvez você tenha tentado pensar positivo, mas se sentiu preso na mesma velha realidade. E aqui está a verdade. Sua vida muda quando você muda. Não antes. Nunca antes. Agora deixe-me contar algo que marcou profundamente a minha própria jornada. Houve um tempo em que, apesar de todos os meus estudos, mesmo ensinando outras pessoas, eu percebi que ainda havia um padrão limitante escondido no fundo de mim. E eu descobri isso da maneira mais dolorosa possível, perdendo uma oportunidade enorme, porque no fundo, eu não acreditava que era bom o suficiente para ela. Não foi o mundo que me negou essa chance. Eu me neguei. E quando eu percebi isso, senti um silêncio interno tão profundo, foi como se o universo inteiro estivesse me observando. Foi naquele momento que eu decidi que nunca mais deixaria minha antiga identidade ditar o meu destino. E esse é o momento que eu quero que você experimente agora. Um momento de decisão. Não uma decisão leve, uma decisão emocional. Uma decisão que cria um ponto sem volta. E se você sente que este é o momento certo, aqui está o seu desafio final. Pelos próximos 10 dias, escolha um hábito que represente a versão de si mesmo que você quer se tornar. Pode ser acordar mais cedo, estudar algo diariamente, economizar uma quantia específica, praticar afirmações alinhadas com sua nova identidade e se comprometa com esse hábito todos os dias, sem falhar. Esse hábito será a pedra angular da sua nova vibração. Ele será a prova para a sua mente de que você está se tornando alguém diferente. Porque no final, lembre-se disso. O universo não recompensa quem deseja, ele recompensa quem se transforma. Você sabe, quando mergulhamos nesse tipo de reflexão, algo curioso acontece. Certas ideias permanecem pairando, como se quisessem acompanhar você pelos próximos passos do seu dia. E isso é maravilhoso. É precisamente quando um insight começa a caminhar com você que ele se torna real, tangível, transformador. Se alguma parte desta mensagem acendeu uma faísca dentro de você, mesmo que pequena, talvez valha a pena deixar que ela ressoe um pouco mais. Envie este vídeo para alguém especial que poderia se beneficiar dessa mesma faísca. Às vezes, é exatamente isso que pode mudar a semana inteira de alguém. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E claro, já estou deixando a porta aberta. Estarei esperando por você no próximo vídeo.